Você já se questionou sobre o que é a vida? Se existe alma? O que nos diferencia de uma rocha ou até mesmo de uma máquina? Todas essas perguntas criaram um fenômeno na ciência e na filosofia, o vitalismo. No século XVII, René Descartes e os mecanicistas viam os corpos orgânicos como meros relógios ou sistemas hidráulicos, coincidências cumulativas de compostos químicos que se montaram ao acaso, o animal-máquina. Mas os vitalistas batiam o pé. A vida tem uma autonomia causal que nenhuma máquina consegue imitar. Simplesmente não era possível que tanta ordem e capacidade de se autorregular e se reproduzir era pura mecanicidade. A primeira era do vitalismo formal consolida-se no início do século XVIII, com o médico e químico prussiano Georg Ernst Stahl. A partir de minuciosas observações clínicas, Stahl chegou a uma conclusão lógica brilhante. Os compostos químicos que formam o corpo humano são altamente instáveis, heterogêneos e propensos à rápida decomposição e putrefação. No entanto, enquanto estamos vivos, essa corrupção da matéria é contida de forma eficaz. Como a matéria física por si só é inerte e passiva, Stahl postulou que o princípio regulador supremo que impede a putrefação e coordena ativamente as taxas de secreção e circulação é a anima, uma alma racional direcionadora. Pouco depois, o anatomista Caspar Friedrich Wolff revolucionou a história natural ao propor a teoria da epigênese. Ao observar o crescimento de embriões, Wolff percebeu que as estruturas biológicas não estavam pré-formadas de maneira minúscula no ovo, mas surgiam progressivamente a partir de matéria homogênea. Como as leis mecânicas de empilhamento de partículas eram incapazes de explicar essa diferenciação coordenada de tecidos, Wolff deduziu a necessidade de uma força intrínseca à matéria orgânica, a vis essentialis, ou força essencial, que atuava como o motor biológico do desenvolvimento. Essa linha de raciocínio foi reforçada por Johann Friedrich Blumenbach com o conceito de niços formativos, impulso de formação, uma força epigenética orientada que moldava a estrutura anatômica. Com o avanço do iluminismo e do método empírico secular, a introdução de uma alma metafísica ou teológica nas ciências tornou-se inaceitável para a comunidade científica. É aqui que surge a segunda era, o vitalismo orgânico ou médico, liderado pela prestigiosa Faculdade de Medicina de Montpellier, na França, por figuras como Paul-Joseph Barthes e Théophile de Bordeaux. Barthes baniu em definitivo a alma stahliana e cunhou o termo princípio vital. Para ele, o princípio vital não era uma entidade sobrenatural, mas uma força estritamente abstrata, fisiológica e operacional, usada como ferramenta metodológica para explicar a coordenação do corpo. A conclusão da escola de Montpellier foi de que a vida é a soma integrada de propriedades funcionais intrínsecas aos próprios tecidos biológicos, mapeadas experimentalmente através da irritabilidade, a capacidade muscular de contração, e da sensibilidade, a propriedade de condução nervosa. Para explicar isso, Bordeaux usou a célebre metáfora do enxame de abelhas. O organismo é um tecido composto de múltiplos órgãos, onde cada um possui sua sensibilidade e vida local, mas todos trabalham em reciprocidade mútua para a preservação do conjunto. Essa visão focada na biologia dos tecidos encontrou seu ápice em Xavier Bichat, que integrou essas propriedades dinâmicas diretamente à estrutura das membranas corporais, solidificando a ideia de que a organização vital precede os arranjos mecânicos. Na virada do século XIX para o século XX, o debate migrou da medicina clínica para a biologia celular, a embriologia experimental e as teorias macroevolutivas, inaugurando a terceira era, o neovitalismo. O elo inicial foi Johannes Müller, que argumentou que os seres vivos possuíam propriedades fisiológicas irredutíveis à química mineral, mas o grande sustentáculo experimental dessa era foi o biólogo alemão Hans Dreist, realizando testes na estação zoológica de Nápoles com embriões de ouriços do mar. O paradigma mecanicista previa que, sendo o embrião uma máquina rígida, se você isolasse as primeiras células divididas, cada uma daria origem a apenas uma fração mutilada e monstruosa do animal. Para o espanto da ciência, Dreist isolou as células e cada uma delas se reorganizou autonomamente, gerando um embrião completo e perfeito. Dreist concluiu empiricamente
que o sistema embrionário era um sistema harmonicamente equipotencial, cujo direcionamento espacial era coordenado por um fator ordenador imaterial, não espacial e não energético, que ele batizou de entelequia. Paralelamente, no campo filosófico, Henri Bergson expandiu o vitalismo para a macroevolução com o conceito de elan vital, impulso vital. Bergson rejeitava o determinismo funcionalista de Darwin, argumentando que a evolução não era um acúmulo passivo e rígido de mutações acidentais filtradas pelo meio, mas sim um processo criativo e fluido, contínuo e imprevisível, impulsionado por uma corrente original de inovação biológica. O declínio do vitalismo ocorreu em múltiplas frentes científicas através do uso rigoroso do reducionismo metodológico e da experimentação em laboratório. Na química orgânica, a síntese da ureia por Friedrich Wöhler, em 1828, é tradicionalmente vista como um marco do colapso vitalista, ao provar que um composto orgânico animal poderia ser gerado artificialmente a partir de um sal inorgânico mineral, sem mediação de forças vivas. Porém, o vitalismo não morreu em 1828. Químicos proeminentes como Berzelius continuaram sustentando que, embora metabólitos simples pudessem ser sintetizados, a arquitetura plástica dos tecidos ainda exigia forças vitais. A erosão do vitalismo foi lenta e cumulativa. O golpe mais demolidor veio da física, com a formulação da primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, por Hermann von Helmholtz e Julius Robert von Mayer, nas décadas de 1840 e 1850. Helmholtz realizou experimentos biofísicos rigorosos e provou matematicamente que o calor metabólico gerado por um animal e o trabalho de seus músculos derivavam estritamente, em proporções exatas, da energia química dos alimentos consumidos. Não existia energia extra ou força vital gerando trabalho do nada. Se a anima ou princípio vital alterassem a matéria sem consumir energia equivalente, estariam violando as leis universais da física. Na fisiologia, Claude Bernard desferiu o golpe conceitual definitivo ao demonstrar o determinismo físico-químico absoluto das funções internas através do conceito de milieu intérieur, meio interno. Bernard provou que a estabilidade e aparente liberdade do organismo diante das oscilações do ambiente, o precursor da homeostase, eram mantidas não por forças caprichosas e imateriais, mas por mecanismos de autorregulação e feedback puramente químicos e anatômicos. Para fechar o caixão, Jacques Loeb opôs radicalmente a entelequia de Driesch, ao realizar a paternogênese artificial em ouriços do mar, isto é, a geração de um embrião 100% com DNA da fêmea, sem a necessidade de gameta masculino. Neste caso, usando apenas estímulos osmóticos e químicos na água, provando que a iniciação da vida respondia a variáveis deterministas e manipuláveis em laboratório. Nas primeiras 3 décadas do século XX, o vitalismo sofreu o que a filosofia da ciência chama de atrofia metodológica e esterilidade heurística. O principal motivo de seu fim científico foi a sua completa falta de utilidade preditiva. Explicar que um tecido se regenera por causa de sua entelequia ou que o metabolismo ocorre devido à força vital constituía uma explicação tautológica, uma falácia verbal que apenas dá um nome pseudo-explicativo ao mistério, sem permitir prever mutações genéticas, desenvolver novos fármacos ou formular equações verificáveis. Com a redescoberta das leis de Mendel, a teoria cromossômica de Thomas Morgan e a elucidação das enzimas e do DNA em 1953, os últimos refúgios explicativos da força vital receberam respostas estritamente físico-químicas. No entanto, o vitalismo não foi substituído por um mecanicismo cego e reducionista, mas sim pelo organicismo, ou biologia de sistemas. O organicismo reconheceu que os vitalistas tinham total razão em sua crítica meriológica. Os seres vivos de fato apresentam uma complexidade organizada e propriedades emergentes que são irredutíveis à mera soma de moléculas isoladas. A diferença é que a biologia moderna provou que essa complexidade não emerge de uma força mística ou não espacial, mas decorre diretamente da própria arquitetura organizacional da topologia das redes de regulação genética e dos fluxos termodinâmicos abertos. O vitalismo não deve ser lembrado como um erro bizarro, mas sim como um andaime dialético indispensável que protegeu as ciências da vida de serem prematuramente absorvidas por uma física de partículas rudimentar, forçando a ciência a evoluir até a moderna biologia da complexidade.